Outra pergunta agora é a seguinte. Como saber se eu tenho ou não insônia? Você até me brincou assim, pô, a cama não é confortável, o quarto é quente, o lençol é ruim. Isso aqui não justifica insônia, mas como saber então se eu tenho insônia, tirando esses fatores ruins físicos? Então, aí que tá. Então, para ter insônia, você tem que ter a oportunidade adequada. Então, você tem uma cama boa, né? O quarto está numa temperatura boa, né? E você não dorme. Uhum. Então, aí é uma insônia. A oportunidade tem que ser adequada. A segunda coisa, ela tem que ser frequente. Ela tem que acontecer no mínimo 3 vezes por semana para ser insônia. E pra gente falando em insônia persistente mesmo, que é essa que a gente costuma, né, medicar com mais frequência, tem que estar acontecendo nos últimos 3 meses. Sim. Né? Então, mais ou menos é isso. E, para terminar, a gente tem que ter prejuízo diurno. Então, durante o dia tem que estar cansado, né? Tem pacientes meus que falam, não é que eu fico cansado, doutor, mas eu não fico disposto. Eu faço as coisas assim, normal. Não tô com energia nenhuma e tal. E aí, quando eles começam a dormir melhor, eles começam a falar, olha, agora eu percebo que eu acordo com energia. Né? Eu acordo disposto para fazer minhas coisas, meu trabalho e tal, e tal, e tal. Diferente, né? É diferente. Mas tem gente que realmente nota um cansaço. Né? E esse cansaço não é legal. Sim, entendi. A qualidade do sono impacta diretamente na imunidade? Então, é difícil provar a relação, né, entre as coisas. Mas a gente sabe que o tônus inflamatório, nos casos de insônia crônica, aumenta. Né? Então a gente tem um aumento, às vezes, da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, do fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa. E isso ajudaria a gente, vamos dizer, a ficar mais suscetível a problemas, né, infecções e tal. Mas é um link assim difícil de provar exatamente o que acontece para o sistema imunológico cair. Não tem estudos muito bons mostrando assim, a pessoa que dorme mal, ela pega mais gripe, ou ela pega... É muito mais o conhecimento empírico que a gente vê os pacientes do que, assim, propriamente dado de estudos. Né? Sim, é mais conto de vó, de vô, pai, de mãe. Dorme aí, filhão! Exato, e o que a gente vê no consultório também, aquela pessoa que está dormindo mal, mas aí isso se junta a outros fatores ligados a estresse, né? A qualidade de vida ruim. Outras coisas, né, que influenciam e ela talvez coloque a culpa no sono, por não dormir bem. Só Sim. que o sono dela não vem por conta de outros fatores, outros que afetam. Exato, mas assim, parece que não tem estudos bem conduzidos, mas parece que dormir mal torna a gente mais suscetível, né? Parece. Mas talvez isso dentro de um combo de coisas que estejam acontecendo com a gente. Né? Desculpa. Pode ser não só isso, né? Mas Exato. pode ser um conglomerado de coisas que afetam. Exato. Né? Um conjunto, né? Sim. Entre elas o sono. Perfeito. Você falou um pouco de apneia do sono. O que seria? Defina pra gente o que seria uma apneia do sono. Você comentou um pouco ali, mas queria entender melhor. Primeiro é uma doença, né? Essa doença, né? Tem um termo mais que pode se utilizar síndrome, né? Uma síndrome, uma doença, em que ocorre um colabamento da garganta, né? Ou seja, a garganta fecha e o ar não passa. E aí nessa situação a gente acaba durante alguns momentos fica sem respirar. Né? Então, toda vez que dura mais que 10 segundos um episódio desse, a gente teve um episódio de apneia durante a noite. A pessoa às vezes nem percebeu que teve. Exato. Todos nós podemos ter um pouquinho de apneia durante a noite. A questão é quando a gente tem mais de 15 episódios de apneia, por exemplo, né, mais que 5 por hora, mais que 15 por hora, que já é uma apneia moderada, mais que 30 por hora, paradas de respirar, né? Então, a apneia é isso, a gente parar de respirar durante o sono. Vamos dizer, vai uma melhor definição. Certo. E aí, a pessoa não relaxa, por consequência, acorda cansada. É porque ela não dorme, né? Ela não dorme direito, o sono dela fica todo interrompido. Porque ela vai... Exato, e às vezes, ela algumas vezes acorda durante a noite, outras vezes não acorda, né? Às vezes tem as apneias sem acordar, e outras vezes
tem a apneia acordando. Uhum. Que isso é um conceito que chama de... Tem a ver com um conceito que eles chamam de loop gain, que é quando o quanto você precisa de apneia para acordar, vamos dizer. Ah, tá. Né? Tem gente que precisa de muita apneia para poder acordar mesmo durante a noite, né? O sono fica mais entrecortado. E tem outras pessoas que precisam de pouco para acordar. Outras vão ter que ter um monte de episódios, né, intensos para acordar. Uhum. E aí a apneia, lembra que fica sem oxigênio durante esse tempo, né? Sim. E o sono fica entrecortado. Sim. Então essas duas coisas são danosas. Sim. A pessoa que tem apneia tem risco de morrer asfixiada? Ou não dá tempo para assim, isso? Tem alguns casos, assim, relatados de morte, mas é muito raro. Extremamente raro. Assim, muito raro mesmo. Muita gente tem apneia e, pouquíssima gente acorda morta, vamos dizer, por causa da apneia. É muito raro, raríssimo. Sim. Né? Então, não dá pra dizer não, mas se realmente acontece, é muito raro. Sim, entendi. Raro. O problema maior mesmo é a perda de qualidade de vida, né? A pessoa ronca, risco de acidente. A apneia está muito ligada a acidentes automobilísticos. Sim, verdade. Tanto que quando as pessoas vão tirar carta, alguns tipos de carta, pede-se para preencher a escala, caminhão, por exemplo, a escala de Epworth. Aham. O que seria? Que é uma escala de sonolência, que faz as perguntas. Qual a sua chance de dormir conversando com alguém? Qual a sua chance de cochilar assistindo um programa na televisão, sentado? Qual a sua chance de cochilar ou dormir quando você está assistindo televisão? Ou deitado quando as circunstâncias permitem, à tarde. Sua chance de deitar é alta, né? Quando você está de carro, dirigindo, sua chance é pequena, média ou grande de cochilar. Quando você está com um passageiro viajando por 1 hora, sua chance é pequena, média ou grande. Sim. Então aí, essa é uma escala que a gente usa na prática clínica, mas que é usada também para tirar carta para quem transporta para passageiro ou mercadoria. Sim. Se a pessoa tem uma pontuação alta ali, geralmente o médico do tráfego pode falar, olha, você vai ter que fazer uma polissonografia, pode ser que você tenha apneia. Às vezes não vai deixar a pessoa tirar a carta, né? Entendi. Corre até o risco disso. Sim. Entendi. O que seria o sonambulismo e como é que ele funciona? Então, o sonambulismo, lembra que eu contei das fases do sono, né? Uhum. No sonambulismo, você tem a mudança, o sonambulismo clássico mesmo, que em inglês é sleepwalking, né? E a gente chamaria em português simplesmente de andar dormindo, que é o que a gente diz, a pessoa é sonâmbula, né? Esse tipo de sonambulismo, a pessoa faz as coisas e não lembra. O que está acontecendo? Tem uma transição inadequada ali durante o sono. Então a pessoa está no meio daquele sono de ondas lentas, N3, que eu falei que, né, se acordar, a pessoa até parece meio sedada. E no meio disso, ela tem atividades de vigília. Então ela está naquele sono super profundo e ao mesmo tempo, às vezes no meio daquilo tem atividades de vigília, como se estivesse acordado. Por isso que ela se mexe, anda. Ela anda, às vezes fala, às vezes come, né? Tudo isso sem lembrar. Né? Às vezes morre, né? Isso eu acho mais perigoso do que a apneia. O Abel Braga, aquele treinador de futebol, perdeu um filho. Foi assim? Caiu, né? Eu não sabia o motivo que ele tinha. O que saiu, foi noticiado na época, que o filho dele era sonâmbulo e caiu. Louco. Eu lembro da notícia, mas eu não sabia o motivo. Pois é. Caramba. Então, por sonambulismo, ele acabou caindo. Né? Isso acontece. Então, sonambulismo, assim, não se brinca. Tem tratamento, tem remédio, né? E tem que pôr grade na janela. É importante, né? Se você mora num lugar muito alto, ou minimamente alto, na verdade, tá até um acidente, né? Não necessariamente morte. Absoluta. Louco. Não sabia dessa. Eu lembro do episódio, mas não entendi o motivo pelo qual. Certo. Muito se fala de paralisia do sono. Isso. E o pessoal conta até que tem imagens feias, né, na paralisia do sono e tal. Mas o que seria paralisia do sono? Então, paralisia do sono já é um problema do outro sono que eu contei, do outro tipo de sono profundo que a gente tem, que é o sono REM. Então, você está naquela fase que você está sonhando e está com a musculatura relaxada e paralisada.
se acontece de ter um período de transição de vigília ali no meio, e a paralisia do sono parece estar associada com estresse, por exemplo, a pessoa acorda no meio da noite paralisada. Que ele acordou no meio do sono REM. E aí a impressão é que ela não consegue respirar. Porque a musculatura acessória está paralisada. Né? A musculatura ali das costelas, vamos dizer, paravertebral, está paralisada. Só que a gente tem o diafragma, que é um músculo involuntário. Que é ele que faz o ar entrar e sair, e ele está normal. Mas a nossa capacidade de puxar o ar, assim, como está paralisado o resto da musculatura, parece que a gente não consegue puxar o ar. Então, a pessoa que acorda assim no meio da noite, ela tem a impressão que não está conseguindo respirar e que vai morrer. Então, gera um desespero muito grande. Raramente a pessoa acorda no meio disso tudo. Geralmente o que acaba acontecendo é que depois de um pouco de desespero, ela volta a dormir. Entendi. Né? Tem remédio desespero também para isso. Tem remédio pra isso, ótimo. Mas esse desespero, então, tem muito a ver com a sensação de morte. De não conseguir respirar. E aí o sono, ela tá no sono REM, ela vai, imagino, tá? Não sei. Ela vai puxar algum tipo de imagem ou projetar algo ruim. Porque no meio do desespero, né? Como se fosse um pesadelo. Tá no sono REM. Exato, você pode projetar imagens na paralisia do sono. Agora tem gente que não projeta nada, que só vive a angústia da situação, né? Mas tem casos também que aparecem algumas imagens ali porque você tava no sono REM, né? Você tava sonhando, tava vendo coisas. Aí, como existe sonho, tem pesadelo. E aí, a depender da sua angústia, exato, né, vem algo não tão bom assim. Eu tenho uma paciente que tem e ela sempre comenta, fala, olha, eu acho que essa paralisia do sono é uma coisa que só aparece quando a gente está num momento ruim da vida. Assim, quando a gente está estressado, quando a gente está tenso, ou quando a gente, sei lá, tem um pesadelo. É mais no meio da... alguma coisa negativa, ou um momento de vida, ou um pesadelo, alguma coisa assim. Eu acredito muito que o nosso cérebro ele reproduz aquilo que nós sentimos. E aí no sono REM, onde talvez é o teatro de tudo, né? Aí vem o que tem que vir, sei lá, não sei.